Oi, gente, tudo bem? Estamos começando a série Focando as Escrituras. Nós estamos no Novo Testamento, no livro de Mateus. No vídeo introdutório, nós falamos sobre o propósito dos evangelhos e nós vimos que os evangelhos foram escritos para contar a respeito da vida de Jesus, seu ministério, seus ensinamentos, seus milagres e a sua principal missão, a cruz, que nos salvou dos nossos pecados. Estamos no livro de Mateus, no Evangelho conforme Mateus, que foi escrito para os judeus e para os novos convertidos vindos do judaísmo, enfocando principalmente a questão de Jesus ser o Messias prometido. Mateus capítulo 1 é um capítulo fantástico e tem muitas lições para todos nós. Mateus começa falando da genealogia de Jesus, na primeira parte do capítulo. Tenho certeza que você já pulou alguma genealogia enquanto você estava lendo a Bíblia. Mas é importante lembrar que nenhuma passagem foi colocada por acaso ou para completar um número de palavras na Bíblia ou para completar uma quantidade de capítulos. Cada linha, cada versículo foi escrito sobre a inspiração do Espírito Santo e tem um propósito. A genealogia de Jesus é super importante porque mostra que Deus sempre esteve e está no controle da história. O nascimento de Jesus, como a própria Bíblia diz, foi na plenitude dos tempos. Ele nasceu no tempo exato, no tempo pré-determinado por Deus, porque Deus tem o controle da história. Nada foge aos olhos de Deus. Jesus veio no momento certo. Isso é muito importante porque nós podemos descansar sabendo que as nossas vidas estão sob a mão de Deus. Cada acontecimento, os momentos bons e ruins, cada um deles tem um plano e um propósito por Deus e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus está no controle da história. O sangue de Jesus era conhecido desde antes da fundação do mundo. A morte de Jesus não foi um plano B. Pelo contrário, foi o plano perfeito de salvação que torna nós pecadores justos diante de Deus. A genealogia de Jesus nos mostra que Deus é confiável. Ele sempre cumpre a sua palavra. No primeiro versículo, nós vemos que Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. Deus disse a Abraão que por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E em Jesus Cristo, todas as nações, todas as línguas, todos os povos de todas as tribos são abençoadas com o presente gratuito da salvação. Também Deus cumpre a promessa que fez a Davi, que da sua linhagem viria o Salvador. Da linhagem de Davi veio o Messias prometido, Jesus Cristo. Na segunda parte do primeiro capítulo de Mateus, nós vemos o nascimento sobrenatural de Jesus Cristo. Nós não temos nenhum problema em aceitar o nascimento de Jesus de maneira sobrenatural, porque nós cristãos cremos que Deus criou o universo todo, do nada, pelo poder da sua palavra. Deus trouxe a existência de todas as coisas a partir do nada. Então, quando lemos que Jesus nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, nós só conseguimos enxergar o poder de Deus e não dúvidas ou questionamentos, porque nós confiamos que a Bíblia é a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Jesus nasce de maneira sobrenatural. Jesus vem ao mundo para ser a luz que ilumina a todos nós. E o próprio texto, no versículo 21, diz que o nome do Messias, do Salvador, se chamaria Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o seu povo de seus pecados. Jesus nos salvou das consequências do pecado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus nos resgatou do domínio do pecado. Hoje, eu e você podemos viver uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus por causa da missão de Jesus. Jesus é o ungido para salvar. Por isso o nome Jesus é tão querido, tão precioso para todos nós cristãos. E o segundo nome que o Messias recebe é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. É o Deus que é pessoal, é o Deus que sabe como eu e você nos sentimos, pois ele assumiu a forma humana, ele assumiu a semelhança de homens, ele nasceu como um de nós, cresceu como uma criança normal, enfrentou as mesmas dificuldades e lutas que eu e vocês passamos todos os dias. Jesus sentiu fome, Jesus chorou, Jesus sentiu seu coração angustiado,
mas em nenhum momento ele pecou. Em nenhum momento ele desonrou ou desagradou a lei de Deus. Ele obedeceu plenamente à lei de Deus. E Deus Emanuel, o Deus conosco, é muito importante porque nós sabemos que o nosso Salvador sabe exatamente como nós nos sentimos. Ele sabe as dúvidas que pairam no nosso coração. Ele sabe as dificuldades que nós temos que enfrentar. E Ele é o nosso sacerdote que nos consola e nos fortalece. Nós temos um sacerdote que conhece a nossa essência, que sabe como está o nosso coração. Então, não há motivo para acreditar que Jesus não pode resolver os nossos problemas ou que Jesus não pode nos ajudar. Então vá a Cristo. Ele é o Deus conosco, Ele é Emanuel. Ele sabe os nossos problemas, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas. Vá até Ele em oração, pois nós temos um Salvador que se compadece das nossas fraquezas. Ele é homem e Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus, no capítulo 1, nos ensinou que Deus está no controle da história e Ele tem o controle das nossas vidas. Vimos que a palavra de Deus é extremamente confiável porque Ele cumpre o que Ele prometeu. Vimos que Jesus é o Salvador, o ungido para salvar. E Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco que se importa com cada um de nós. Essas foram algumas lições de Mateus capítulo 1. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue estudando o livro de Mateus conosco. Até a próxima. Como eu e você nos sentimos, pois Ele sabe como eu e você nos sentimos. Centímetros. Peraí, vai lá. Pois Ele sabe como eu e você nos sentimos. Ele sabe como eu e você nos sentimos. Meu Deus, eu sei, mas eu não tô conseguindo falar. Nos sentimos.